Alan, eu tenho muita vontade de ser prefeito de Gaspar. O jovem Roberto era pegador, não? Explica para a população o que está acontecendo neste momento com as finanças do município de Gaspar. Então, o município de Gaspar... Pô, pergunta boa, hein, Roberto? Muito boa. Porra, pergunta boa, cara. Até eu me surpreendo às vezes. E aí uma pessoa próxima falou assim, pergunta dele se deu merda lá, o que aconteceu, ele saiu por quê? E aí traz a outra pergunta que é, o MDB garante Marcelo Brick em 2024 candidato? Não. Kleber Vandal sai candidato a deputado estadual, sim ou não? Já trabalhei de vendedor de água, cerveja e refrigerante. Um ponto fraco de Marcelo Brick. Curti mais a balada ali da minha época, era a refinaria, que era ali próximo ao posto. E a gente também às vezes saía, né? A gente ia muito para Tapioca, que era em Timbó. Como foi que você entrou na política? Por que desse amor pelo direito? O que te chamou a atenção nessa profissão? O prefeito Kleber ele tem uma dinâmica de dar liberdade para os secretários trabalharem. Ele cobra resultado, mas ele dá liberdade. Ele diz, olha, eu quero que entregue isso. Um ponto fraco do atual prefeito Kleber, seu amigo. Ô Roberto, tem uma pergunta que me fizeram e pediram para fazer para você. Se existe algum racha dentro do MDB com relação às lideranças? Valor Entrevista dando início a mais um vídeo hoje com presença ilustre aqui no estúdio, Roberto Pereira, advogado e forte presidente do MDB na cidade de Gaspar. Uma pauta muito pedida, Roberto. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nós temos algumas perguntas dos internautas e hoje a gente vai conversar com ele, que é conhecido na cidade como grande articulador do MDB. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez. Alan, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, com a tua audiência, ainda mais que aqui na tua casa, né? Fiquei muito honrado, eu sempre falo que quem nos recebe na sua casa abre as portas do coração, né? Tive a oportunidade de conhecer a tua esposa, o recém-nascido ali. O Henrique. Fiquei um pouquinho de inveja já, né? Porque daqui a uns meses eu vou estar passando por isso também. Mas mais o quê? 4 meses para frente? 3 meses? Isso, na verdade é comecinho de fevereiro, a gente imagina, né? Ah, legal. Mas quem decide se é o bebê é a mamãe, né? Então a gente fica na expectativa. O médico falava para a Josi que ela não engravidava mais. Aí veio a pandemia. Olha só. O governo mandou ficar em casa, tá aí. Surgiu o Henrique, tá com 1 mês e 20 dias. É a coisa mais linda que a gente produz, que são os filhos, né, cara? É verdade, os filhos são uma bênção de Deus. Então, assim, estou muito honrado de estar aqui conversando contigo, obrigado pela oportunidade. Espero poder aí contribuir com as respostas aí que o pessoal mandou pra gente. Bacana, então vamos lá. Início de tudo, como é que foi tua infância, cara? Tu é gasparense, né? Sou gasparense, eu tive o prazer de nascer aqui em Gaspar, no Hospital de Gaspar. A minha infância foi muito boa, sabe, Alan? Naquela época a gente brincava na rua. Porra, tempo bom, né, cara? A gente podia jogar bola na rua, não passava carro, né? A gente fechava a rua para jogar taco, soltava pipa. Os meus primos sempre gostaram muito de cavalo, então eu sempre estava ali junto com eles. Eu sou morador atrás do cemitério, a gente falava antigamente, né? Sim. Que é ali próximo do CTG, na Rua Brusque, né? Hoje é o bairro Gaspar Mirim, mas naquela época eu dizia que eu morava atrás de cemitério, era assim que a gente era conhecido, né? Então foi uma infância muito boa, eu convivi muito com meus avós, principalmente com a minha avó. Meus pais tinham que trabalhar, minha mãe foi operária da Circo, né? Trabalhou... Família humilde, Roberto. Isso, a gente começou morando do lado da casa dos meus avós, né? Minha mãe trabalhava na linha Círculo como operária, gostava muito, ela amava trabalhar na Circo, tanto é que quando ela teve que sair foi assim um baque para ela, ela gostava muito. E meu pai também sempre trabalhou bastante, né? Começaram de baixo e eu ficava com meus avós, principalmente com a minha avó, né? E ela era especial, assim, minha avó... Fomos criados pelos avós, eu também fui criado pela minha avó. Naquela época não tinha creche, né? O poder público não tinha essa oportunidade, então quem... Era a avó que cuidava, né? Não tinha jeito. Tia, a avó... Isso, e era isso mesmo, minhas tias também ajudavam, a tia Merci, que morava do lado, né? Sempre ajudou também. E eu vejo que minhas tias, né? Principalmente a tia Lacia, a tia Erika e a tia Merci, quando elas me veem, elas veem um filho.
porque elas me criaram, né? Elas me criaram como filho delas. Isso é legal, né, cara? Muito bom, muito bom. Amigos de infância, cara, tem até hoje? Deu pra... Então, tu sabes, Alan, tem alguns amigos de infância, mas os meus pais acabaram se mudando em duas oportunidades. Sim. Meu pai, uma época, foi trabalhar em Camboriú, e aí eu perdi um pouco de contato. Depois a gente voltou, fomos morar na Figueira. Então, assim, meus amigos de infância, principalmente, são aqueles da escola, né? E meus primos. Esses sim, eu ainda tenho contato, principalmente as minhas primas, porque com eles não teve essa quebra de contato quando eu me mudei. Hoje em dia, a gente, se trocar de cidade, continua conversando pelo Instagram, Facebook, né? Pelo WhatsApp. Naquela época, não, né? Nem tinha telefone, né? É verdade. Então... Época boa, né, cara? Sim, eu tenho muita saudade. Um período muito bom da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho legal também. Jogava futebol, fazia algum esporte? Então, assim, eu sempre joguei futebol, era o esporte principal, mas eu nunca fui um ótimo jogador de futebol, não. Eu sou perna de pau. O que eu me destaquei um pouco, assim, foram em duas áreas. Foi o judô, Sim. que foi para mim muito bom. O judô ensina muito a ter disciplina, a ter respeito, né? Então, eu aprendi bastante. E depois, um período, tinha um projeto muito legal aqui em Gaspar, que era da Ceval, que é atualmente a Bung, né? Hoje não, já é a JBS, né? Naquela época eles patrocinavam o basquetebol. Então eu joguei basquete, inclusive o saudoso Nelson foi meu professor, dava aula para ele, apesar da gente ter uma idade parecida, né? O Nelson deu aula pra gente quando ele começou a trabalhar na prefeitura esse ano. Eu falei, pô, vou ter meu professor trabalhando comigo, ele ficava todo sem jeito, né? Que chamava de professor. A gente vai sentir muita falta dele. Agora tu pegou, porque é complicado de falar do Nelson. É um cara fantástico, meu né? Meu parceiraço, cara. Meu parceiraço. Um beijo pra toda a família do Nelson. É verdade, um abração aí, família Bornhaus. O que tu recorda da tua adolescência, cara? Aí sai desse período mais de infância, educação pelos pais e avós, aí entra no período de adolescência. Alan, esses dias eu estava conversando com um amigo e estava comentando, eu não sei em que momento na minha adolescência que houve uma virada assim, sabe? Eu sempre fui tímido, nunca me vi numa posição de liderança, e eu não sei como é que foi no segundo grau, eu imagino, né? Sim. Não sei se foi no segundo ou no terceirão, mas teve um momento ali na minha vida que houve uma mudança, né? E dali para frente eu lembro que eu já fui líder da turma no terceirão, e aí quando tinha que apresentar um trabalho eu já queria apresentar, na faculdade então, daí isso foi uma revolução na minha vida. Que legal. Né? O jovem Roberto era pegador, não? Então, a Fernanda tá lá ouvindo, né? Não, mas eu gostava de namorar, gostava. Roberto, fica assim. É que Gaspar tem mulheres muito lindas, né? Então isso ajuda. Santa Catarina. Santa Catarina. Pô, eu me lembro quando eu cheguei em Santa Catarina, eu fui morar em Floripa, cara. Eu andava ali na Felipe Schmidt, no Centrão, cara. É impressionante, cara. A gente é privilegiado, nosso povo aqui é abençoado. Meu Deus do céu, né? Cara. Mas era uma época boa, tem boas recordações. Né? Tu pegou aquela danceteria que tinha ali na Câmara? Peguei um pouco da Paradise, mas já na fase final, assim, já não era mais aquela fase áurea. As gerações anteriores pegaram mais. Eu curti mais a balada ali da minha época, era a Refinaria, que era ali próximo ao posto. E a gente também às vezes saía, né? A gente ia muito pra Tapioca, que era em Timbó. E aquela época não tinha grana, né? Na ponte ali, né? Isso, era fantástico, né? A gente ia em 4, 5 no carro para rachar o combustível, né? Para conseguir ir. Mas era muito bom, né? Tem um período carambas também, mas assim, aqui em Gaspar eu curti bastante, foi a Refinaria. Foi aqui, na minha época, era o auge, assim, era a Refinaria. Sim, sim. E tu era de beber, de fazer loucura, não? Era então, mais comedido? Eu confesso assim pra ti que naquele período da adolescência, às vezes eu comento com os amigos, né? É uma época que tu é um sobrevivente, né? Porque aquela época era permitido beber e dirigir. Sim. O Código de Trânsito estava tendo mudança. Eu peguei bem aquela fase que veio o novo Código de Trânsito, que não podia dirigir, que a multa, na verdade, nunca pôde, né? Mas aí a multa foi mais grave. E aí, porque era muito normal tu dirigir sem carteira. Sim. Até então, né? E eu peguei bem essa fase da transição. Mas beber e dirigir era muito comum. Hoje a gente não vê mais isso, né? Eu percebo o pessoal mais jovem já vem com uma consciência diferente. A gente teve que se adaptar, né? Ainda semana passada eu fui jantar em Blumenau e fui de Uber e voltei de Uber, né? Porque a gente não dá mais. A gente às vezes quer tomar uma cervejinha, tomar um vinho e aí vai dirigir, não pode mais fazer isso. Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Sim, aí entra a fase de trabalho, né? Que talvez
seja a fase mais produtiva do ser humano, né? Dos 20, depois da faculdade ali, né? Sim. Você estava comentando que você estava voltando de Uber de Blumenau agora, nesse jantar, Isso, inclusive, né? isso. E o cara que estava dirigindo o carro te conhecia. Sim, me conhecia da época da adolescência, o Silvestre, né? E eu perdi contato com ele porque ele foi pro exército, né? E aí ele comentando, tu saiu da prefeitura. Eu falei, meu Deus, como é que o rapaz do Uber sabe, né? Porque estava de máscara, né? E ele comentou isso. Então, a minha fase de trabalho, né, Alan? Eu sempre trabalhei muito. A minha mãe me ensinou o valor do trabalho, né? Eu contei ontem ainda para alguém isso. Ele perguntou, já trabalhou de vendedor? Eu sim, já trabalhei de vendedor de água, cerveja e refrigerante. Meus pais foram morar em Camboriú e ali naquela região... Praia, né? Não, na verdade era o Morro do Boi. Dava um congestionamento enorme. O que a minha mãe pensou? Pô, Roberto, tá em casa, né? E ela me colocou com um carrinho de mão, isopor, eu vendia cerveja, água e Coca-Cola. Que experiência massa, cara. Eu estava na 4ª série nessa época, né? E ali ajudava, né? Aprendi a já ganhar um dinheirinho ali, a minha mãe colocou. Depois ajudava a panfletar também lá na Santur. Então, assim, nunca tive medo de trabalho, que né? Que legal, cara. Mas o meu primeiro emprego formal, carteira assinada mesmo, foi na Cremer, como operador telemarketing e também era vendedor, né? Também foi uma experiência muito boa. Depois fui estagiário na prefeitura, fui estagiário na delegacia, no Badesc, em escritório de advocacia. Sim. Depois tive a sorte de passar no concurso público do Corpo de Bombeiros, né? Então me tornei soldado do Corpo de Bombeiros. Tive a honra e o privilégio de trabalhar aqui em Gaspar, um período muito bom da minha vida. Assim, pude contribuir muito com a nossa cidade. Passei um período muito traumático, que foi 2008, né? A tragédia de 2008. Sim. Foi um evento assim... Você estava na corporação. Eu estava na corporação, né? E foi assim um evento, eu sempre comento que nessas horas você tem a certeza da existência de Deus, né? Principalmente quando ele protege as pessoas que fazem o bem, né? Sim. Porque a gente ter passado aquele período todo sem ter nenhum bombeiro machucado, sem ninguém ter sofrido um acidente grave, olha, foi realmente um milagre, porque a gente arriscou muito, a gente arriscou nossas vidas a todo tempo, né? Graças a Deus a gente conseguiu enfrentar aquele evento adverso, com as limitações que a gente tinha. Nós éramos naquela época em 12 bombeiros militares em Gaspar. A nossa sorte é que a gente tinha bastante bombeiros comunitários, as pessoas da comunidade ajudavam muito. Toda a comunidade ajudou, né? Por isso que a gente conseguiu enfrentar aquele evento, né, adverso que a gente teve. Foi terrível aquele momento, né, Roberto? Foi, foi muito traumático, né? Eu lembro de uma passagem, Alan, para ter uma ideia, tinha um soldado nosso, o Seregati, hoje ele é sargento, está comandando lá Rio dos Cedros, um amigão meu, e ele acordou de madrugada no alojamento e acendeu a luz. Daí eu falei, ô Seregati, o que está acontecendo? Ele falou, cara, eu precisava ver se não tinha água aqui no alojamento. E a gente dormia em média 2-3 horas por noite, quando dormia, né? Porque era ocorrência direto, porque de madrugada que dava problema. Chovia muito e aí acontecia um deslizamento, entrava água na casa de alguém, então a gente virou. Na primeira semana eu não dormia, a gente virou direto, assim, dormia 1 hora no máximo, assim. Que loucura, né? Depois de uma semana que eu voltei em casa, na casa dos meus pais, para pegar mais farda, porque já estava tudo molhado, sujo, né? E passei rapidinho, dei um beijo na minha mãe, um abraço no meu pai e voltei. E vamos nessa. Então o bombeiro é uma profissão fantástica, assim. Eu aprendi com um coronel do bombeiro, Neto, ele falou, olha só, eles nos pagam para fazer o bem, né? A profissão do bombeiro é uma profissão fantástica, né? Então pagam para fazer o bem, né? Então tem muito orgulho e foi engraçado, eu passei no concurso e naquela época não tinha bombeiro aqui em Gaspar, né? Estava sendo instalado. Então era uma profissão que não era comum aqui na cidade, né? E eu fiz o concurso, na verdade, por influência de amigos na faculdade. E naquela época até para pagar a faculdade, porque eu fazia FIES, né, para pagar a faculdade, estagiário, né? Então o concurso foi a chance de eu pagar a faculdade. Bacana. Pessoal, tá gostando do nosso bate-papo com o Roberto? Não saia daí, vamos para a segunda parte, já voltamos. Aqui ao meu lado o Roberto Pereira, ele que é advogado, e esse é o tema que a gente vai abordar agora nessa segunda parte. Por que desse amor pelo direito? O que te chamou a atenção nessa profissão? Então, eu fui muito influenciado nessa decisão por 2 amigos do meu pai, né? Um deles os dois são gasparenses, na verdade, né? O Dr. Valmor Biduski, que é advogado hoje. A gente convive na profissão. O Dr. Valmor é um seleto amigo, né? Uma pessoa que sempre está disposto a ajudar a todos, né? Aprendo muito com ele diariamente. E o Dr. Renato Viana, embora ele tenha nascido em Blumenau, mas o Dr. Renato, a família dele é ali do Poço Grande, né? Sim. Ele foi nascer em Blumenau porque o pai dele era o único médico de Gaspar e não podia fazer o parto da mãe, né? Então eu sempre falo que ele é gasparense porque foi nascer em Blumenau, obrigado, né? Eu pego no pé dos blumenauenses, igual o Dr. Renato, que foi 2 vezes prefeito, 4 vezes deputado federal, é gasparense, né? Então eles me influenciaram muito nisso. Eu sempre admirei tanto o Dr. Renato como
Dr. Valmor, e isso acabou me influenciando. Meu pai sempre foi muito amigo deles, né? Meu pai trabalhou com o Dr. Renato, trabalhou com o Dr. Valmor, ele foi candidato também a prefeito aqui em Gaspar. Sim. Então não tinha dúvida que essa seria a minha profissão, né? A dúvida aconteceu, Alan, quando eu passei num concurso do Corpo de Bombeiros. E aí, em 2007, eu terminei a faculdade. Dá aquela balançada, né? Aí em 2007 eu terminei a faculdade, passei na prova da OAB. E aí eu pensei, pô, tinha uma carreira, né, garantida, o salário no Corpo de Bombeiros era um bom salário, eu gostava, amava aquela profissão. E aí fiquei com essa dúvida por 3 anos. Só em 2010, janeiro de 2010, que eu tomei a decisão de sair da corporação. Sim. E eu fiz porque a carreira estava na época muito estagnada e sentia que eu estava me afastando muito da advocacia, porque não praticava. E o militar não pode ser advogado. Embora eu tenha passado na prova da OAB, não podia solicitar a carteira de advogado. Né? Então, porque não teria, às vezes, problema de conciliar no início. Né? Então foi uma decisão, eu sempre falo que esse foi um ponto de inflexão na minha vida. O Flávio Augusto lá fala muito sobre isso. Né? Então, ali naquele momento, eu ia por caminhos totalmente, né, diferentes. E tenho certeza que fiz uma boa escolha, eu amo ser advogado. O advogado, se ele ter esse desejo, Alan, ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. Ele consegue igualar as forças. Muitas vezes a pessoa que não é ouvida por ninguém, ela bate a porta de um advogado, ele vai lá e faz a pessoa valer seus direitos, ele busca a justiça. Né? Então é uma profissão fantástica que a gente pode ajudar as pessoas. Eu advoguei aqui em Gaspar em causas assim, importantes, ajudei muito o pessoal do Corpo de Bombeiros, da PM. Um período a gente só ganhava 40 horas extras no estado. Eu ajuizei essa ação, fui um dos primeiros a defender essa tese aqui em Santa Catarina, a gente foi vitorioso. Até hoje ainda estou recebendo ainda honorários dessa época, porque o Estado demora muito para pagar, vai para precatório. Quando eu vejo lá o Congresso discutindo o calote do precatório, eu fico preocupado, né? Porque se Santa Catarina faz isso também, eu vou ter problemas. Bom, que bacana que eu também admiro muito a profissão, tenho advogados na família também. Roberto, agora a gente vai abordar a política, porque não dá para não tocar nesse assunto com o Roberto, hoje presidente do MDB na cidade de Gaspar, e é um entusiasta da política gasparense, da política no estado de Santa Catarina. Você teve uma primeira oportunidade em 2017 como secretário de saúde. Não, eu comecei já como secretário de Fazenda. De Fazenda. Isso. E aí foi para saúde. Para saúde em 2018. 2018, né? Isso. Então, quando a gente começou esse projeto lá em 2010, quando eu saí do Corpo de Bombeiros, Então, aí é que tá. Essa é a pergunta-chave. Como foi que você entrou na política? Então, eu já era afiliado no MDB antes de passar no concurso. Só que militar não pode ter partido político, a Constituição proíbe. Então, a partir do momento que eu passei no concurso, eu tive que me desfiliar do partido. E aí, segui minha vida lá como bombeiro militar, não me envolvi aqui nas campanhas em Gaspar e a vida passou. Janeiro de 2010, quando eu pedi a exoneração, Corpo de Bombeiros, comecei a advogar. No momento seguinte, eu já me filiei. Eu e minha esposa, a Fernanda, a gente se filiou numa reunião lá no bairro Lagoa. Me filiei novamente ao partido e voltei a participar. Quem te levou para essa filiação? Fui eu mesmo. A primeira coisa que eu pensei, eu vou me filiar de novo. Porque eu sempre gostei de política, né? Fui influenciado pelo meu pai, pelo Dr. Renato Viana, né? Então... O Paca tem influência também? Não, o Paca eu não conhecia ele na época. O Paca eu conheci ele de vista. O Paca é uma figura aqui em Gaspar importantíssima, é uma pessoa, né? Um Oswaldo Chinal. O Paca, ele era uma pessoa assim que eu sabia quem era ele, mas não tinha contato com ele, né? Então eu fui conhecer o Paca melhor quando eu me tornei presidente do partido, que isso aconteceu um ano depois, foi muito rápido. Quando eu comecei a participar lá do partido, eu sou um cara assim que se eu participo é pra valer, não tem... Eu aprendi lá no Bombeiro que é o seguinte, quando tu faz uma coisa tem que vibrar, tem que gostar, senão não vale a pena. Então eu comecei a participar bastante. E aí, passando assim um período, eu senti que o partido ia passar por uma disputa para quem ia ser o presidente. Eu pensei, precisa ter uma nova liderança. E aí a gente criou um grupo. No primeiro momento eu conversei com o Kleber, porque ele já era vereador. Eu falei, Kleber, eu acho que tu tem que ser o presidente do partido. Ele falou, não, eu não quero, mas eu ajudo alguém a ser. Aí fomos conversar com o Binho Benevenuti, que é contador. O Binho já foi nosso vereador, foi presidente da Câmara. Conversamos com ele. O Ciro também estava nessas conversas, que é nosso vereador. Aí o Binho falou, não, eu aceito ser tesoureiro, se tu for o presidente. Mas eu não esperava isso, né? Eu estava querendo construir um grupo ali. Eu falei, olha, bom, acho que... O que vocês acham? Ganhou fôlego. O Ciro também concordou, o Kleber. E aí a gente começou a conversamos com as lideranças do partido, conversamos com a Ivete, conversei com a minha mãe, foi a primeira pessoa que eu conversei sobre isso na minha família.
Falei, mãe, eu tenho uma oportunidade, eu acho que eu posso me apresentar no partido. E ela me incentivou no primeiro, já de cara, falou, se tu gosta disso, vai, mete a cara, né, como dizem, e foi assim. Aí depois fui conversar com o Paca, aí foi um dia lá conversar com ele, e ele ficou muito feliz, porque ele me falou, olha, eu lembro de ti do Corpo de Bombeiros. Eu tinha atendido ele algumas vezes lá, e ele falou, eu esperava há muito tempo que no MDB, no PMDB, na época, surgisse pessoas novas, jovens, né, participando. Então, assim, conta comigo. E ele falou, e eu lembro de ti lá no Corpo de Bombeiros, que era um cara que cobrava bastante, era bem rígido, né, mas era um cara honesto. Então, assim, eu quero pessoas assim na política, e ele incentivou. Talvez ele foi... Perfil de liderança que o MDB precisava. Ele identificou isso naquele momento, e aí ele incentivou bastante. O partido, a Ivete foi fundamental, o Walter também. O partido tem muitas lideranças. O MDB é forte porque ele é um partido que tem muitas lideranças, né? E todas têm possibilidades de crescer dentro do partido, né? Então eles me incentivaram, me ajudaram bastante, tiveram muita paciência comigo, né? Porque eu tinha muita pouca experiência, né? Cometi algumas gafes, né? Mas eles sempre me ajudaram. Faz parte, né? Faz parte. Eu sempre falo, quando tu erra e não é por má fé, não há problema, né? Tu tá com o intuito de fazer o bem, às vezes tu pode... Esse termo que parte da imprensa anuncia nas mídias sociais de o super secretário do MDB, isso te incomoda, né? Não, nunca incomodou, porque a gente sempre fez um trabalho em conjunto, né? Eu sempre tive colegas secretários muito bons. O prefeito Kleber, ele tem uma dinâmica de dar liberdade para os secretários trabalharem. Ele cobra resultado, mas ele dá liberdade. Ele diz, olha, eu quero que entregue isso. Vou dar um exemplo. No início desse mandato, ele falou, Roberto, eu quero que tu resolva o transporte coletivo. E aí ele deu liberdade para a gente buscar onde estava dando certo, apresentando para ele as possibilidades, ele vai por aqui. Então o Kleber sempre deu muita liberdade para os secretários. Cobra resultado, mas dá liberdade para trabalhar, para montar o time. Então, essa expressão nunca me incomodou, não, pelo contrário. Ô Roberto, tem uma pergunta que me fizeram e pediram para fazer para você. Se existe algum racha dentro do MDB com relação às lideranças? Não, hoje o que acontece? O partido é muito grande, como eu falei, né? É natural que agora o prefeito... Não tem insurgentes, né? Não, o que acontece, o partido está numa discussão sobre 2022 e 2024. Nós temos uma eleição já que vem para deputado e temos 2024. E agora o prefeito Kleber está reeleito, então agora vai abrir uma possibilidade de uma sucessão. E é natural que dentro do partido tem muitas pessoas que queiram isso. E a briga está grande ali. Então cada um tem o direito, e eu sempre tenho falado... Que é ótimo, tá? Deixar bem claro que é ótimo termos opções. E é isso que eu tenho defendendo dentro do partido. Eu falo, olha, todo mundo tem que trabalhar o seu nome, se esforçar, e chegar lá na frente a gente tem que avaliar qual é o melhor nome. E às vezes o melhor nome não é aquele que a população quer, né? A gente faz pesquisa sempre para decidir isso. Então, política é muito dinâmico, sabe, Alan? Hoje está de uma forma, amanhã já não está. Então, assim, a gente tem que acompanhar um momento. Política é momento, sabe? Existe a possibilidade de você sair candidato numa chapa, de repente, ali com o Marcelo em 2024? Então, eu tenho falado... Eu te pergunto isso porque eu percebo as tuas redes sociais e as pessoas comentam muito também de que você está em campanha, já preparando o seu nome. Alan, eu tenho muita vontade de ser prefeito de Gaspar. Eu tenho muita vontade disso, né? Agora eu entendo que para isso ocorrer, isso tem que ser um sonho, eu sempre falo isso, um sonho para se tornar realidade tem que ser um sonho de todos. Show. Não adianta eu querer ser candidato a prefeito, ou querer ser prefeito, se a população não entender assim. Então meu nome está à disposição do meu time, do meu partido, da população, mas até 2024, eu sempre comento tem muita água para rolar. Isso mesmo. Cara, então a gente tem que ter paciência. O meu trabalho nas mídias sociais ele é muito importante. Eu sempre entendi, quando eu estava ocupando um cargo público, que eu tinha que ser o mais transparente possível. E as mídias sociais dão essa possibilidade, né? Então eu conseguia mostrar para as pessoas aquilo que eu estava fazendo, prestar contas e também auxiliar as pessoas. Hoje ainda eu auxiliei uma menina que está com problema com medicação, o avô dela está gastando mais de R$1.000. E ela falou que o SUS não dava. Eu falei, mas tem alguma coisa errada nessa informação, né? Então, Espera, manda a foto para mim das receitas que eu vou passar lá para o pessoal da prefeitura e ver o que está acontecendo. Então, e tem duas outras coisas também que eu gosto.
Você é professor, né? Eu tive um período que eu fui professor também, e eu gosto muito de educação financeira, então eu uso as minhas mídias sociais também para ajudar o cidadão a cuidar melhor um pouquinho das suas finanças, né? Eu sempre falo, para comprar um carro a gente pesquisa um monte, agora para deixar às vezes deixa o dinheiro lá na poupança e está perdendo para a inflação, né? Sim. Eu falo isso porque eu cometia também esses erros, né? E chegou uma hora que esse horizonte abriu, então eu gosto de ajudar as pessoas. Bacana. Bom, tem uma outra questão também que pediram para te perguntar, que é o seguinte: pergunta dele, Alan, se ele é bom de voto, porque corre também pelas redes sociais aí na cidade que tu tem um perfil não tão popular, tu não tem, por exemplo, o perfil do Marcelo. O Marcelo claro, conversa com todo mundo. O Marcelo já foi vereador, né, vice-prefeito, ele tem uma experiência nas urnas. A gente só vai saber isso, né, quando eu disputar a eleição, né, se eu tiver essa oportunidade, meu partido der essa oportunidade, a população sem querer, eu vou ter essa leitura das urnas, né, quem vai dizer isso são as urnas. O que eu posso dizer, Alan, que eu participo de política desde meus... Lembro assim, 9 anos eu acompanhando o Dr. Renato Viana. Eu faço política com coração. Sim. Eu gosto de fazer isso. Eu entendo que a política é a arte de a gente fazer o bem e a gente faz o bem. Basta ver o que a gente fez em Gaspar, né? A gente transformou a cidade nos últimos anos. A gente está há 4 anos e 9 meses aí à frente do governo municipal e a gente conseguiu entregar obras fantásticas, melhorias, né? Aprovação da população. Então eu imagino o seguinte, que a população quando vai votar, ela vai olhar resultado. E eu tenho certeza que eu apresentei resultados enquanto eu fui secretário. Quando secretário de Fazenda ou secretário de Saúde, o que eu fiz lá são legados que são incontestáveis, né? As pessoas me encontram e falam, pô, mas na tua época era assim, ou quando tu estava lá foi feito isso. Isso foi de muito trabalho, mas também de uma equipe muito boa, sabe? Na Prefeitura de Gaspar a gente tem servidores qualificados, comprometidos e que sempre acreditaram em mim. Sim. Eu propus muitas mudanças na Prefeitura, fiz algumas coisas assim difíceis, né? E as pessoas acreditaram, né? Então, assim... ter esse apoio da equipe é fundamental para te causar transformações. Então eu sempre entendi que o líder, ele tem que ter o time junto com ele, sabe? Bacana. Então eu sempre trabalhei por isso, para que o time estivesse junto conosco e a gente pudesse alcançar os resultados. Vamos falar agora para a audiência aqui do canal Valor Entrevista, que é a questão dos empréstimos, que quando a Câmara aprovou os empréstimos, enfim, aquele monte de dinheiro para as obras que vocês pretendiam fazer com o Avança Gaspar, houveram muitas críticas a respeito do endividamento do município. Então agora você, como ex-secretário de Fazenda, explica para a população o que está acontecendo neste momento com as finanças do município de Gaspar. Então, o município de Gaspar... Pô, pergunta boa, hein, Roberto? Muito boa. Porra, pergunta boa, cara. Até eu me surpreendo às vezes. Então, eu tenho certeza, Alan, o município de Gaspar vive uma situação que talvez nenhum município aqui na região viva. A gente tem uma saúde financeira muito boa, né? A Prefeitura de Gaspar é uma prefeitura muito saudável, né, nesse ponto. Então ela sempre foi muito bem cuidada e a gente conseguiu melhorar ainda mais. Se você for ver os números de Gaspar, quando a gente assumiu, a gente estava com gasto com folha que estava chegando a 50%. Hoje a gente já está ali em torno de 38%. A pessoa que está nos acompanhando, mas é pouco, né? Isso representa em torno de 15 milhões por ano de economia, né? A gente propôs 2 mudanças que eu propus na prefeitura, que o prefeito aceitou, foi o Vale Alimentação. A gente trocou, paga em cartão. Todo mundo que é funcionário de iniciativa privada sabe, o Vale Alimentação recebe no cartão. Na prefeitura era pago ainda na folha. Isso nos trazia um encargo de INSS muito alto. Com essa mudança que a gente fez, a gente conseguiu economizar, na época que eu calculei lá, isso já hoje o valor é maior, porque já faz alguns anos, mas eram 2 milhões e 400 por ano. Sim. Então veja só, eu consegui um acréscimo de receita para o município, uma diminuição de despesa de 2 milhões e 400 por ano. Somado a isso, a gente vendeu a folha, que foi mais 2 milhões e meio, não tinha sido feito, né? Então, a Prefeitura de Gaspar, quando a gente assumiu, ela tinha uma capacidade de investimento por ano de 7 milhões. Hoje a capacidade de investimento é muito maior. E a gente resolveu fazer esses empréstimos, até de um conselho do Dr. Renato Viana, quando a gente assumiu a prefeitura, ele foi uma das primeiras pessoas a nos visitar, e ele falou para o Kleber, olha, vou te dar um conselho, eu fui prefeito 2 vezes, e eu só me arrependo de não ter feito mais. Sim. Na época eu não fiz empréstimos, pensando, não vou fazer e tal, hoje eu me arrependo. E olha que ele fez a prefeitura, fez a Ponta Tamarindo, fez muita coisa em Blumenau, né?
Então, a Prefeitura de Gaspar tem uma capacidade de investimento muito grande. Sim. E também de contrair empréstimos. Exato. Então, o município também tem limitações. A gente não pode ultrapassar. Tem o teto, né? A gente tem limitações na receita corrente líquida do município, que a gente, mesmo que o prefeito, eu quero fazer isso, não vai passar. Sim. Então, essas empréstimos que são feitos, o município tem condições de pagar tranquilamente. E é o único jeito que a gente consegue avançar, porque hoje o governo federal não tem mais recursos para investimento. Sim. Infelizmente, todo mundo quer dinheiro. O Brasil está com muito pouco recurso, né? A fundo perdido que a gente fala. Então, o único caminho que os municípios têm é realmente fazer empréstimos. Então, as finanças do município de Gaspar estão saudáveis. Estão saudáveis. A gente fez um trabalho muito bom de diminuir despesa e aumentar a arrecadação, sem aumentar impostos, né? Bacana. O que é muito importante. Bacana. Pessoal, vamos para a terceira e última parte. Nós vamos responder ali as perguntas dos nossos internautas que foram feitas ao Roberto. Não saia daí, já voltamos. Pessoal, agora nós vamos para as perguntas dos internautas feitas aqui ao Roberto Pereira, ele que é atual presidente do MDB. Como a comunidade conhece, muitos chamam ele de o homem da articulação política da cidade de Gaspar. Temos perguntas aqui dos nossos internautas. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Conforme número das prestações de contas do Hospital de Gaspar, ele deixa aqui, abre aspas, aliás, são de muita qualidade, o hospital apresenta número de atendimento que varia entre 3.000 a 5.000 pessoas no mês. Deste atendimento, 78% são ambulatoriais. Isso muda a missão do hospital, que é atendimento, urgência e emergência, tornando o hospital deficitário. O que fazer? Então, o Hospital de Gaspar talvez seja o maior desafio que a gente tem na gestão pública municipal, né? Ele é um hospital que sofreu muito nos últimos anos com pouco investimento. Então, a gente está resgatando. Quando eu fui secretário de saúde, conversava muito com médicos e enfermeiros, eles falavam, Roberto, até a década de 90, o hospital em Gaspar, Blumenau, era igual, né? O que era o hospital? Era médico, os enfermeiros, os técnicos, estetoscópio, né? E basicamente era isso, e raio-x. Gás. Era isso que tinha no hospital. Algodão. Hoje em dia não, os hospitais têm uma complexidade muito maior, né? Então, quando a gente assumiu o nosso hospital, ele não tinha ultrassom, ele não tinha laboratório, chegava ao ponto de a pessoa ir lá passar por uma consulta, coletava um sangue à noite, ia para Blumenau, demorava às vezes 8 horas, voltava o resultado, né? A gente não tinha pediatra à noite, era só sobreaviso, o obstetra também. Então, assim, a gente pegou o hospital numa situação muito ruim, né? Hoje, olha a situação do hospital. Ultrassom 24 horas. Isso dá uma segurança enorme para o médico, o paciente. Sim. Tem tomografia 24 horas. Nós temos 20 leitos de UTI, ainda são Covid, mas vão ser 10 permanentes para UTI geral. A gente tem um serviço de pediatra 24 horas, tem obstetra, então assim, tem a cirurgia, tem plantão sobreaviso de cirurgia, por caso de emergência, tem ortopedista. Então assim, o hospital avançou muito. Como é que o Hospital de Gaspar vai se tornar viável? Com a participação da comunidade, a comunidade tem que auxiliar, não dá só para o poder público manter ele, mas também a gente precisa que o hospital seja um vendedor de serviço, tanto para a iniciativa privada, particular que a gente fala, né? E também os planos de saúde. Então o hospital, ele precisava fazer esse resgate da credibilidade, então o hospital está melhorando a sua credibilidade para aquele paciente que tem condições de pagar, ele ao invés de ir para Blumenau, para Itajaí, para outra cidade, para Floripa, ele fica aqui em Gaspar. Sim. Vamos pensar no próprio pessoal que faz os obstetras, né? Às vezes eles escolhem fazer em Blumenau, a cirurgia plástica. Então, aos poucos o hospital, mas isso é um trabalho de tempo, né? Sim. Mas eu tenho certeza que o prefeito Kleber está imbuído disso e vai conseguir até o final da sua gestão. Mas é o calcanhar de Aquiles de qualquer gestão municipal, né? É o calcanhar. Se você for ver o gasto de saúde em Joinville, está quase 40%. Aí você vai ver os números, maior parte para o hospital municipal lá de Joinville. Então, o hospital custa caro. É um serviço de 24 horas. Imagina, nós somos cortados por 3 rodovias aqui. Dá muito acidente grave. A qualquer momento pode dar uma loucura ali. Isso. Né? Então, assim, o hospital tem que ter retaguarda, tem que ter equipe boa. E a gente tem um time aguerrido ali, né? Que mesmo com dificuldades avançaram bastante. Bacana. Vamos lá. Dentro do universo jurídico, se diz que o bem jurídico maior é a vida. Como político e jurista, como você vê o ofício do político e seu protagonismo no bem da vida? Então, quando a gente está à frente de um cargo público, a nossa principal missão é essa, né? Cuidar da vida das pessoas. E é muita responsabilidade, né?
Tanto é, Alan, que eu relutei para ser secretário de saúde especificamente. O prefeito tinha me convidado já 3 vezes, foi na terceira oportunidade que eu aceitei, né? Porque eu sabia da responsabilidade, eu tinha sido bombeiro militar. Eu sei muito bem o que é você ter que salvar uma vida, né? E o secretário de saúde, embora ele não esteja lá na ponta atendendo aquela pessoa, mas ele é responsável por tudo isso, né? E como a gente tem um hospital. Então, quando a gente assumiu a secretaria, a gente focou muito nisso, nas pessoas, em melhorar e facilitar a vida deles. Então, o nosso objetivo sempre foi esse, salvar essas vidas e resguardar também. Sim, bacana. Qual a relevância dentro do contexto político do terceiro setor na administração pública? A gente avançou nisso, a gente trouxe... O setor cresce todo dia. É, muito bom. Uma iniciativa importante que a gente teve foi o DEL, eu até vi que teve uma reunião recentemente. Então, assim, essa participação da sociedade, ela é muito importante, porque estava explicando hoje para uma pessoa de Porto Alegre o que era o Conselho da Cidade, aqui em Gaspar, né? Ela falou, mas me explica o que é esse Conselho da Cidade? Essa foi uma ideia que a gente copiou de Joinville. E a gente traz lideranças do município que vem aqui para ajudar o prefeito nas decisões difíceis, ou ajuda o prefeito a resolver aquilo que ele não consegue. Sim. Vou dar um exemplo. O tomógrafo. Quando começou a pandemia, a gente resolveu instalar os leitos de UTI. Eu estava como secretário de saúde interino. Falei, prefeito, mas a gente vai botar os leitos de UTI aqui, mas vai precisar de uma tomografia. Sim. Aí naquele final de semana, assistindo TV, vi que a JBS ia doar 500 milhões em equipamentos para a pandemia. Liguei para o prefeito e falei, nós temos que conversar com o Sérgio Walter. O Sérgio foi conselheiro da JBS, foi presidente da BUC. Falei, nós temos que conversar com ele para ele pedir pelo menos um homem-chave. Né? É, então assim... No radar. Isso, conversamos com ele, ele pediu para a gente fazer uma apresentação. A nossa equipe lá, o Marcos Cruz, que era o meu secretário de adjunto de Fazenda, preparou, junto com a nossa equipe, a apresentação no final de semana. No domingo a gente apresentou para o Sérgio, na segunda ele mandou para a JBS. E deu certo. Então, por exemplo, se não fosse essa participação, a gente talvez hoje não teria tomografia em Gaspar. Sim. Então, essa união de esforço é muito importante. Sim, bacana. O que o Roberto acha da bolsa no valor de R$ 568 ao estudante do ensino médio? Então, esse valor, ele sempre é corrigido pela inflação, né? A gente sempre repõe a inflação. É um valor que condiz com a realidade aqui da região, né? Na época que eu fui secretário de Fazenda, a gente olhou isso também em nível superior, a gente olhou quanto que o Fórum estava pagando, quanto a Prefeitura de Blumenau, de Ilhota, a gente vê. É um valor, claro que quem é estagiário eu talvez queira receber mais, né? Mas é um valor que a Prefeitura consegue comportar, né? Vamos ver se ano que vem eu vou conversar com o Kleber para aumentar um pouco isso aí. Vamos nessa então. Antes da gente finalizar, mais 2 perguntas. Um ponto fraco do atual prefeito Kleber, seu amigo? Então, essa é a pergunta. Olha, difícil dizer. O Kleber, ele é um cara que tem um coração muito bom, né? Não sei se isso, eu tenho certeza que na verdade isso é uma virtude dele, né? O Kleber, eu sempre comentei isso até na reunião que a gente teve recentemente. O Kleber, se tu comenta com ele, tô com um problema pessoal, talvez ele sofra mais do que você propriamente, né? Sim. Então, às vezes isso até dificulta as decisões dele, né? Porque ele sofre junto com a pessoa, sim, né? Sim. Então, mas eu entendo que isso com certeza é uma virtude. Um ponto fraco de Marcelo Breck. O Marcelo, assim, eu conheço o Marcelo há bastante tempo da política e convivi com ele na campanha agora. A gente conviveu um pouco e agora na prefeitura, né? Eu não conheço ele a fundo para apontar isso, sabe? Eu conheço mais o Kleber sim, a gente conviveu aí. Estamos 10 anos nessa caminhada. O Marcelo, não consigo te apontar assim, um ponto fraco dele, não. Então, como foi que aconteceu as negociações para o Marcelo fazer essa união com o MDB? Então, o Marcelo... Você participou? Participei ativamente disso e fui um entusiasta também dessa união. Eu sempre falava o seguinte, o Lu é um cara jovem, eu sou... O Kleber e o Marcelo é. A gente é da mesma geração. Sim. Eles são mais velhos, eu sou o mais novo deles aí. Somos. Então, eu sempre falei, olha, o Marcelo tem tudo para estar conosco, né? Ele é um cara jovem, um cara que pode estar aqui somando conosco, né? E falava isso para ele sempre que a gente se encontrava aí nas reuniões ou nos eventos de Gaspar, né? Então, defendi isso junto com o Kleber e surgiu um momento lá em 2019 da gente fazer essa conversa, né? E o Marcelo veio para somar e tenho certeza que foi uma decisão acertada. Até porque, Alan, nesse novo governo que a gente está, se for ver, do governo que iniciou lá em 2017,
A maioria dos secretários são outros. Isso também é importante, porque quem chega novo está com muita vontade de entregar, de fazer. Então, dar essa reoxigenada no time foi importante também, porque são 8 anos, é muito tempo. Eu sempre comentava, o cara que fica secretário 8 anos no governo, ele é muito aguerrido, porque é uma pressão, o desgaste político é grande, é uma função de muita responsabilidade, então assim, essa reoxigenada foi importante. Bacana. Kleber Vandal sai candidato a deputado estadual, sim ou não? Então, Veja bem. Eu imagino que há uma grande possibilidade, né? O Kleber é a maior liderança aqui da nossa região hoje. Ele fez um trabalho que transbordou Gaspar. Sim. Então ele sofre essa cobrança, inclusive da população, das lideranças, em ser candidato a deputado. Agora a grande dificuldade é que ele tem que renunciar, né? Então isso é um limitador muito difícil para ele, né? E aí traz a outra pergunta, que é: o MDB garante Marcelo Brick em 2024 candidato? Não, o MDB vai ter candidato a prefeito em 2024. Alan, o MDB foi fundado há mais de 50 anos e nunca deixou de ter candidato a prefeito. Em 2024 vai ter, 2028... O MDB sempre vai ter candidato. O partido é muito forte e ele não vai deixar. A briga vai ser grande ali, né? Eu imagino que a próxima eleição a gente vai ter muitos candidatos. Porque se tem muitas lideranças, eu imagino que vai ter 4, 5, 6 candidatos a prefeito. E é bom, é da democracia, isso é importante. Quanto mais candidato, melhor. Mais oportunidade para o eleitor, né? Mas eu imagino que assim, o Kleber vai tomar essa decisão em conjunto. Ele tem falado isso. Olha, eu não sou um cara de me aventurar, vou decidir isso em conjunto. Então, eu imagino que aí nos próximos meses ele vai ter que tomar essa decisão. Você se considera o articulador do MDB em Gaspar? Sim, eu como presidente, né, eu tenho essa função de articulação política, né, faço isso com a Câmara, com os vereadores, com o próprio governo. Agora eu vou ter até um pouco mais tempo para isso, né, Alan? Porque como secretário eu ficava muito limitado às atividades do Executivo, né? Agora eu posso me preocupar um pouco mais com as atividades do Poder Legislativo também. Nós temos a maior bancada, temos 5 vereadores, temos o presidente da Câmara, o meu amigo Chico, então assim... Tem as eleições ano que vem, tem a possibilidade do Kleber ser candidato, mas se não ter, a gente vai com certeza ter outras pessoas que podem ser candidatos, vamos ter candidatos que a gente vai apoiar, então o trabalho é grande. Bacana. Antes da gente ir para o nosso quadro Convidado Vende, uma pergunta que surgiu, inclusive agora, recente. O Roberto saiu, afastou um pouco da política, teoricamente, né? Continua presidente, claro, do MDB, mas não está mais como secretário. E aí uma pessoa próxima falou assim: pergunta dele se deu merda lá, o que aconteceu, ele saiu por quê? É uma pergunta recorrente, né? As pessoas pensam assim, brigaram, né? Brigaram, estão fechando o pau, tá vendo? Olha aí, ó. Não, essa é uma decisão muito bem pensada. Tá tudo em harmonia lá, né? Está muito em harmonia. Essa decisão foi muito bem pensada. Por que tu saiu, filho? Eu já tinha conversado com o Kleber que eu não tinha o desejo de participar desse segundo governo já, né? Aí ele insistiu que eu continuasse, né? E aí, esse ano eu tive uma bênção que tu está estendo agora, né? Acabou de nascer o teu filho Henrique, e a minha esposa engravidou novamente. E a gente já tem uma filha, Alice, que vai completar 4 anos. E a vida pública ela é muito boa. Eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de ter sido secretário, ter participado da política. Mas ela te cobra muito. Então, assim, eu precisava de um tempo maior para minha família, sabe? Desde 2010 nessa vida. Então já são 10 anos, 11 anos que eu estou me dedicando a isso, né? Então eu pensei, é hora de eu me dedicar um pouquinho mais a Alice, a Sofia que está vindo, a minha esposa. Curtir mais a família. Curtir quando nascer, aproveitar mais. Eu poder levar a Alice na escola, buscar, ir com ela, sabe, aproveitar mais. E tem uma coisa também que é bacana, né, Roberto? É você sair e olhar de fora, né, cara? Também a visão é outra, né? Dá uma oxigenada legal. Eu precisava desse tempo para minha família e para mim também, né? Então o que eu coloquei na balança é isso. O que é mais importante da minha vida? É a minha família, né? Sim. Então esse foi o fator determinante para mim tomar essa decisão. E tenho certeza que tomei a decisão correta. E tem cena dos próximos capítulos, ano que vem tem eleição, 2024 tá aí. Claro, passa muito rápido, né? É isso. O quadro Convidado Vende, muito, muito simples, você vai fazer suas considerações finais e um pedido para os empresários que estão acompanhando o Valor Entrevista agora para anunciar conosco. Então, Alan, obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo. Agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Saibam que a vida é repleta de desafios. E eu sou movido por desafios, né? Sempre gostei deles. Tive muitos desafios na
na minha vida. E o maior desafio para mim hoje é ser pai, né? Que é um desafio muito gostoso e tenho dedicado a isso. Saibam que eu estou sempre à disposição, agora mais como advogado lá, né? Também como essa parte da educação financeira, eu vou estar sempre à disposição para conversar com as pessoas. E as pessoas que estão nos acompanhando têm uma grande oportunidade de ter a sua marca aqui junto a esse cara fantástico, que é o Alan. Tenho certeza que quem anunciar aqui vai ter o seu produto no mundo inteiro. A internet é um espaço para todos. A estrada, né? É longa. Então, assim, não perca essa oportunidade. O Alan é um cara fantástico aqui, ter sua marca associada à marca dele, que é uma marca muito importante. Então, obrigado a vocês que nos acompanham. Pô, Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, irmão, pelo carinho, por ter cedido aí o tempo para estar conosco aqui no estúdio. Gostou do nosso vídeo? Se gostou, deixa aquele like, faz aquele comentário. Se faltou perguntar algo ao Roberto, comenta aqui embaixo que ele com certeza responde para vocês. Gente, voltamos na semana que vem. Meu forte abraço, beijo a todos. Tchau.